Então, crianças, voltando aqui à página 374, vocês vão observar o que a tia Carla falou no vídeo anterior sobre ecossistema. E que tem um cientista francês chamado Antoine Lavoisier, aonde ele afirmou uma frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que ele quis dizer com isso? Que na natureza, nada se vai embora, mas tudo toma aspectos diferentes. Tá ok? Tem também duas perguntas. O que você entende na frase de Lavoisier, a tia Carla acabou de dizer, e que relação existe entre a frase de Lavoisier e o que você estudou em ciências? Bingo! Tem tudo a ver. Por quê? No vídeo do capítulo 4 que a tia Carla fez na semana passada, eu disse que se a planta retira a energia do sol e o inseto come essa planta está cheia de energia do sol. Quando o sapo for comer esse inseto que retirou da planta, o inseto está com a energia da planta, a planta está com a energia do sol, e o sapo vai estar com a energia do inseto que tirou da planta, que tirou do sol. Então, na natureza, o que esse cientista disse? Que na natureza nada se cria, ou seja, nada é novo. Nada se perde. Quando ele diz aqui nada se cria, é porque não tem como nós, seres humanos, criar uma planta. Nós vamos lá e plantamos a semente, não criamos a semente, né? A natureza vem de Deus. Então, e falando dessa natureza e falando dessas energias, nós, seres humanos, também tiramos o alimento da natureza para nos alimentarmos. E aqui vem dizendo assim: você já aprendeu sobre alguns ecossistemas, que é o deserto, floresta tropical, rio, entre outros. Mas o que é um ecossistema? Um ecossistema é o conjunto dos seres vivos e dos elementos não vivos de um local, que interagem entre si e com o ambiente, constituindo um sistema estável e autossuficiente. Eu quero que vocês até grifem esse segundo parágrafo dessa página 374, tá? Vocês vão observar aqui também que um ecossistema, ele pode variar de uma floresta até uma poça d'água, tá? Cada ecossistema possui características próprias e abriga seres vivos adaptados às condições do ambiente. Vocês vão observar aqui que existe um ecossistema filodendro, que é a primeira gravura aqui, que é uma planta que necessita de muita água e, portanto, vive sempre em ambiente úmido. Na segunda gravura aqui do livro, da página 374, que a tia Carla tá falando, tá? Tem o ecossistema da savana africana e tem a terceira fotografia, que fala sobre o ecossistema aquático do Oceano Pacífico. Os três são ecossistema. E cada um aqui possui um tamanho, tá? Na página 375, vocês vão observar que é simples o dever. Vocês vão listar. O que é listar, tia Carla? Vocês vão escrever. Tem a gravura A, eu nomeei como gravura A, nomeei como gravura B, nomeei como gravura C, na página 375. Vocês vão fazer... Vocês primeiro vão observar nos ecossistemas das fotografias e vocês vão listar aqueles seres não visíveis na imagem, porque tem uma imagem aqui sobre o ecossistema de um manguezal. Vocês vão ter que escrever quais são os seres vivos dessa imagem aqui do ecossistema de um manguezal, tá? Aqui vocês estão vendo nessa fotografia rio, plantas. Vocês também podem ver o que não está aqui. Vou dar um exemplo. Aqui tem um rio. Se tem um rio, logo tem o quê? Peixes. Quando ele diz aqui
aqueles não visíveis na imagem esse foi o exemplo que a tia Carla deu agora. Não está aparecendo peixe, mas vocês vão escrever como ser vivo um peixe, tá ok? E assim sucessivamente. Na gravura B tem um ecossistema que fala sobre Antártida. O que tem aqui como um ser vivo? E o que tem aqui como um elemento não vivo nessa fotografia? Tanto a de cima quanto a de baixo, existem elementos de seres vivos e elementos não vivos, tá? Na fotografia C, que fala sobre o ecossistema da praia tropical, existem seres vivos aqui nessa fotografia, nesse ecossistema, e existem também elementos não vivos. E vocês vão registrar, vocês vão escrever, tá? Exemplo, na fotografia lá em cima, que fala do ecossistema de um manguezal. Nos seres vivos, vocês vão colocar o quê? Plantas. Só que tem mais. Embaixo, elementos não vivos. Vocês vão colocar o quê? Água. E assim sucessivamente, tá? Na página 376, vocês vão, na número 2, vocês vão escrever, explicar para cada um dos ecossistemas da questão anterior, da página 375, que tem na letra A escrito aqui, ecossistema de manguezal. Vocês vão explicar como ao menos um dos seres vivos possui características que permitem sua sobrevivência naquele ambiente. Ou seja, como sobrevive os seres vivos no ecossistema do manguezal. Como as plantas em um manguezal sobrevivem nesse ecossistema. Vocês vão ter que voltar à página e observar como essas plantas ficam vivas neste lugar, que é o ecossistema do manguezal. Como fica no ecossistema da Antártida. Como o ser vivo possui características que permitem a sua sobrevivência aqui, nesse ecossistema da Antártida. Vocês vão ter que fazer o quê? Voltar à página, observar a gravura e escrever com as suas palavras. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar melhor. Como o pinguim sobrevive, ele tá aparecendo aqui na fotografia. Essa questão quer saber como que um pinguim sobrevive nessa Antártida, sabendo que a Antártica é gelo, né, crianças? Portanto, é muito frio. Como esse pinguim sobrevive aqui? Tá ok? E assim será também na letra C. Falando agora sobre fluxo de energia nos ecossistemas. Tá? Vocês vão lembrar da tia Carla falando sobre esse fluxo de energia naquele vídeo do capítulo 4 da semana passada. Eu disse que um ser vivo, ele captura a energia do outro. E assim vai formando uma cadeia alimentar. Tá? Vou ler aqui para clarear a mente de vocês. Você se lembra das cadeias alimentares que estudamos? Olha a pergunta, né? Já começa querendo que vocês relembrem o que é uma cadeia alimentar. Portanto, eu gostaria até de lembrar vocês que eu estarei chamando em chamada de vídeo, em ligação de videochamada, para tentar suprir alguma dificuldade que vocês encontraram na aula da semana passada que falamos sobre cadeia alimentar. Ok? Então, vamos voltando aqui à leitura. Nelas, a luz solar é a fonte de energia para as plantas produzirem glicose, que é açúcar, que é o seu próprio alimento. As plantas fabricam o seu próprio alimento. Elas retiram do sol, né, da luminosidade solar, para se sustentar, para o seu próprio alimento, por meio da fotossíntese. As plantas servem de alimento para os outros animais herbívoros.
A girafa é um animal herbívoro, né? Tem outros também, que por sua vez serve de alimento para os animais carnívoros. Ou seja, a onça, ela serve e pega o alimento da girafa, ela come a girafa. Logo, a girafa, ela tá com a energia do quê? Das plantas. Então, um vai abastecendo o outro com sua energia. Ainda há os fungos e as bactérias, que são o quê? Decompositoras, que decompõem outros seres vivos. Ou seja, se a onça comer a girafa, ela vai matar a girafa vai ficar morta no chão, vai se decompor. E essa decomposição da girafa, ela vai o quê? Servir para o solo. Logo, as plantas vão retirar essa substância da girafa para o seu próprio consumo também. Ou seja, tudo que for decomposto para o solo serve. Por isso que o cientista Antoine Lavoisier, ele disse que nada se cria, nada se perde, e tudo se transforma. Por quê? Porque até o que está morto para a natureza serve, tá? Em nosso estudo, não vimos nenhuma cadeia alimentar muito longa. Aquele esquema que a tia Carla fez, eu fiz só até o segundo plano. Eu fiz o primeiro, que eu fiz planta, inseto, não, fiz sol, planta, inseto, sapo, gavião e cobra. Eu não passei muito disso. É isso que o livro está dizendo. Que não vimos nenhuma cadeia muito longa, mas mais de 5 níveis. Porque tem o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. Nós fomos até o segundo nível, tá? Por que será que isso não acontece? Por que será que não há quinto nível de cadeia alimentar? Sabe por que não há, crianças? Porque não há energia suficiente para muitos seres, tá? Não há. Não tem como tá passando muita energia. Por quê? Inclusive eu vou postar para vocês depois o vídeo que eu falo isso. Vou tentar achar, tá? Por que não pode ter quinto nível? Porque vem o nível que a tia Carla desenhou, lembra? Vem a planta, o sol, a planta, o inseto, o sapo, a cobra, o gavião. Eu fiz isso. Eu fiz um nível. Cada ser vivo não vai capturando a energia do outro. Imagina se tivesse 5 grupos de animais, lá no quinto, ninguém ia conseguir obter tanta energia assim. Por quê? Porque quando a planta, ela retira a energia do sol e o inseto come essa planta, quando o sapo come o inseto, a energia que o sapo retirou do inseto, ele já retirou menos do que o inseto tirou da planta. Imagina se fosse muitos grupos, quando chegasse lá em cima, não ia obter tanta energia quanto o primeiro ser vivo que obteve essa energia da planta, porque vai diminuindo, tá ok? Aí aqui diz assim, em grupo, propõe uma explicação para o fato de as cadeias alimentares não serem muito longas. Pense no fluxo de energia desde as plantas até o fim da cadeia alimentar, como a tia Carla acabou de dizer. Resiste o modelo de seu grupo no seu caderno. Aqui vocês vão ignorar, porque a tia Carla já passou para vocês uma atividade de casa que fala sobre esse ecossistema, tá? E aqui seria em grupo. Como nós não estamos em grupo, estamos cada um nas suas casas, eu passei um trabalho diferente para a casa no e-mail do papai de vocês, tá? A página 377, ela fala sobre esse fluxo de energia em uma cadeia alimentar.
para sempre parte dos produtores, né? E quem é o produtor? É a planta. Sempre numa cadeia alimentar, a planta vai vir na frente, porque a planta, ela capta a energia luminosa, né, do sol para os compositores, né? A cada nível, a energia passa também para os decompositores, que são os restos dos animais ou plantas que morrem e ficam no solo. E o fluxo tem somente uma direção. E qual é essa direção? Unidirecional, que acontece em uma só direção. Ou seja, sempre assim. Lembra que no desenho que a tia Carla fez naquele esquema da cadeia alimentar, a setinha está sempre em uma direção? Sempre. Ela sempre segue assim, uma setinha atrás da outra. Isso quer dizer que é unidirecional, em uma só direção, tá? Eu peço que vocês agora leiam a página 377 e façam a 378. Lembrando que a 378, vocês vão construir uma pirâmide de energia que representa a cadeia alimentar, mostrando acima, usando os seres vivos. Ou seja, vocês vão observar nessa página que existe um fluxo de energia. Existe uma escadinha aqui no livro que vem consumidores terciários, consumidores secundários, que é o segundo, né? Terciários é o terceiro, o consumidor primário e o produtor, que é a planta. Vocês vão ver que são escadinhas e cada um tem suas cores. Embaixo, vocês vão desenhar essa escadinha, tá? E vão colocar dentro de cada escadinha o nome dos animais que pega a energia do outro, que capta a energia do outro, tá? Então, façam esses exercícios e façam também o que consta lá no e-mail do papai e da mãe de vocês. Tá bom, meus amores? Até a próxima.